vim morar aqui na rua Reginaldo Zé da Silva, ainda tenho meus 6 anos de idade, né? Com meus 7, 8 anos, 8 a 10 anos, com minha irmã, meus pais me traziam, minha mãe principalmente, me trazia muito bem aqui nessa região mesmo, né? Pra gente refrescar aqui no Riacho Ganguri. Eu morei em Faraó, sou o faroeste verdadeiro. Aí morei no Ganguri, no Tuí, agora moro aqui, uns 45 anos, aqui. A primeira vez que eu vim em Cachoeira eu tinha 7 anos. A gente vinha de Faraó a Cachoeira a pé, vinha pela linha de trem. Você sempre morou aqui no Ganguri? Sempre. A minha infância foi muito boa aqui. Olha, eu morei aqui, nasci aqui embaixo no Betel, morei aqui até acho que uns 6 anos. Depois morei no Faraó durante uns 3 anos, talvez, e voltei para cá até minha idade adulta. Eu acho que com uns 18 anos, 19, eu fiquei no Rio, morando em Santa Teresa, por uns 4, 5 anos também morando em Santa Teresa, mas Santa Teresa e Cachoeiras, Santa Teresa e Cachoeiras, e voltei e fiquei direto. Esse Rio Ganguri, não temos assim uma referência de quem realmente, né, foi o que deu o nome ao riacho, entendeu? Chama Riacho do Ganguri, né? E automaticamente deu nome ao bairro, né? Isso como ocorre também no município todo, né? Sempre baseado em cima de provavelmente em cima de uma espécie arbórea, né? Quando essa área aqui foi desmembrada, foi adquirida pelo seu Benjamin Carvalho, exatamente nessa região aqui, dessa parte onde nós estamos, que é inclusive pai de uma grande amiga minha, né? Foi desmembrada da fazenda aqui. Inclusive, meu avô trabalhou nessa fazenda em 1945, né? A fazenda Santa Luzia. Depois passou em outro nome, passou a fazenda Santo Antônio. Aí agora virou Blue Sky, né? Condomínio Blue Sky. Toda essa região era parte dessa fazenda. A parte do Ganguri, até então a gente chamava Ganguri de Baixo, né, era parte da fazenda, o qual o proprietário era Manuel Dias Martinez. Que é que pertencia a ele, o nome dele, o Martinez, Martinez não, acho que é Martinez. Através desse intuito, dessa pesquisa, eu vi também analisar qual é o histórico dessa localidade, qual é o histórico daquelas pessoas que convivem próximas a essas nascentes. Porque até então não eram nomeados, não eram registrados. Não. Tá? Eu me preocupei exatamente por isso, não somente fazer esse levantamento ambiental, quer dizer, hidrográfico, né? Mas também o lado do lado social, buscar conhecer das pessoas, né, que residem próximo a essas nascentes, né? Da onde que elas, né, provieram, elas vieram de onde? Tá? Daqui no nosso caso aqui, muitas dessas famílias que estão hoje aqui são oriundas daqui de Faraó e oriundas daqui de trás de Itaperiti, Condado e Itaperiti. O loteamento aqui é de Vítor Gomes, depois Rui Panhô. Isso aqui para cima era pasto, por não tinha mata não, é só pasto só. Aonde? Aqui embaixo aqui? Aí só tinha um campinho pessoal, não tinha nada não. Ali chovia, aquelas casas tudo ali foi feito depois. Aqui não tinha nada, não tinha árvore, não tinha nada. Aqui era sapê grama puro, sapê raquítico. Não tinha nada disso aqui de árvore, não tinha nada, era tudo limpo. Daqui via tudo lá fora lá. Mudou muita coisa, Ganguri daí, tudo, Cidade Alta. Cidade Alta não tinha luz, não tinha nada não. Nem a Cidade Alta tinha luz não, na época não. A nossa rua aqui era um trilho mesmo, onde passava um pé ante pé, sabe?
E hoje a gente tem uma rua com calçamento, que não é uma grande maravilha, mas a gente já percebeu isso, né? A gente não tinha luz elétrica no nosso bairro, ninguém tinha luz elétrica, ninguém aqui tinha televisão, água encanada a gente tinha, mas assim, a grande maioria, muitos não tinha encanamento sanitário, entendeu? Então hoje eu vejo essas melhorias no nosso bairro, sabe? Através do poder público, o saneamento e a luz elétrica, né? Mas o mais pela população mesmo, a mudança das casas, as renovações, entendeu? Tudo através dos próprios moradores. Quando o Birajara foi prefeito, aí eu nem estava aqui, eu estava trabalhando no Faraó. Aí quando eu cheguei aqui, o Birajara só já atingia aqui se organizasse uma associação. Aí o final do Gelson, Silvinho, aquele Carlinho, aquele o, Eduardo reuniu lá, fizeram. E aí ele começou, aí veio, fizeram a associação, depois acabou, depois veio novamente, aí houve uma eleição, aí ficou enrolado. Depois levantou outra vez, ficou até agora que acabou de uma vez. Vereadores eram importantes? É bastante, muito importante. É o que nós temos aqui foi através da associação, não tinha nada aqui não tinha luz, tinha rua, não tinha nada não. E aqui não vinha carro não. Agora que vem carro, aqui até tô, mas não vinha não, aí deu um duro danado para vir carro, eu trabalhei muito nessa rua aí. Essa luz aqui nós fomos a Magé para conseguir essa luz aqui. Carlinhos, fomos com Carlinhos, o Ney, que era presidente da associação na época. A luz aqui deu um trabalho danado, mas foi através da associação que a gente foi. Aí chegou. O primeiro poste aqui nós fizemos na mão. Não tinha, o carro não podia trazer aqui não. Eu tive logo no início comentando com vocês que minha mãe, aos domingos, trazia eu e minha irmã aqui em cima, aqui, né? Onde tem um encontro de um outro rio, de um outro riacho. E a gente vinha para cá aos domingos, tomar banho no Gamburi, e aqui no Pocinho. Como naquela época a gente, criança, a gente chamava de Pocinho de Seu Paulino. E acabei mais tarde retificando que toda essa propriedade aqui pertenceu esse senhor, que eu acabei comentando, né? Seu, seu Benjamino Carvalho. Ele, ele adquiriu essa propriedade aqui e fez o loteamento de toda essa propriedade aqui, da Praça do Ganguri para cima. Para baixo, eu não sei, não tenho referência de quem, né, foi o dono dessa propriedade toda. Mas desde aquela época, que eu já estou com 67, já se chamava de Ganguri. Então, isso deve ter se iniciado lá na década de 30 para 40, entendeu? O bairro vem crescendo há muito tempo, porque nós temos uma ligação com o Ganguri, que a partir de agora, segundo a administração pública, né, através do geoprocessamento, não existe mais Ganguri de baixo e nem Ganguri de cima. É uma região administrativa que leva um único nome, Ganguri. Tá? Isso agora, a partir de ano retrasado, né, a Câmara de Vereadores, inclusive, aprovou essa mudança, né? E nós temos também a região aqui do Alto, que é chamada, né, a Cidade Alta, né? Antigamente conhecido também como Morro do Kleber, né? Que é a Cidade Alta. Então, o município se urbanizou muito, né? Quer dizer, o município em si e o bairro, eles se urbanizaram muito, né? E com isso não houve uma infraestrutura de cuidados com o meio ambiente. Tá? Com as nascentes, que é extraída a água daqui, também é extraída água para abastecimento da população aqui do bairro, vindo também das tocas, né? Fica atrás daqui do Morro da Catarina Soares, que é essa aqui. Eu, quando tinha 13 anos, por aí,
eu através do educação do meu tio Walter, irmão da minha mãe, me ensinava a fazer cafifas. E isso vem de uma história muito longa, tá? E ainda pré-adolescente, né? Né? E daí eu acabei descobrindo, em 1979, um instrutor que até hoje me acompanha Denilson, acompanha, né, nessas caminhadas, né, nesses desbravamentos que nós fizemos, né? E é o Fritz Maia, que mora no Rio de Janeiro, e ele foi um dos primeiros a voar de asa delta no Rio de Janeiro. Através do Pascoal Guida, que me apresentou o endereço desse instrutor no Rio de Janeiro, foi que eu comecei essa história de trazer o voo livre da Cachoeira de Macacu, onde realizamos uma apresentação de voo livre no aniversário de 299 anos de Cachoeira de Macacu, na Pedra do Colégio, no bairro Boa Vista, tá? Mais de 10 mil pessoas, né? Era um evento inédito, um acontecimento, né? Inédito aqui para a região do Rio de Janeiro, né? Para o interior do Rio, e também para o Brasil também, porque naquela época havia poucas, né, iniciativas de desenvolver rampas de voo livre, né? E então, como o campeonato de voo livre aconteceu no dia 8, 9, 10 e 11 de maio de 1980, houve uma lacuna sem a gente promover nada. Em 1983, eu desbravei a montanha da Catarina Soares para a gente fazer uma outra rampa de voo livre que também não deu certo, entendeu? E daí eu comecei a desbravar isso do outro lado, né? Que é chamado as tocas, né? Onde está fazendo das tocas hoje, né? E cataloguei algumas nascentes ali também. E aí fui registrando. E daqui para cima da Cidade Alta, não houve nenhuma mudança em questão de cuidados com o nosso rio Ganguri, porque todas essas águas que vêm desse lado sul da Catarina Soares, tá? Tá? Eles são tributários, tá vendo? Do rio Ganguri, tá? São tributários, então são muitas nascentes. Então, inúmeras nascentes que tem aqui, tá? Então, não existe assim um cuidado pleno nem próprio município, né? Que ainda estamos na luta ainda para conseguir despoluir o rio Macacu, né? E aquilo foi crescendo, a população foi crescendo sem planejamento, sem desordenada. Um foi vendendo esse lote aqui, foi vendendo aquele outro ali, mas sem cuidados de preservação, nem do solo, nem das nossas águas, né? Que afluem para o rio Ganguri. Dava para tomar banho no rio? Não dá não. Dá não. Tá muito poluído. Porque não tem mais água. Antigamente tinha água aberta. Tomava banho até aqui. O pocinho, melhor ainda. Bom, ontem mesmo eu estava assistindo o programa no Futura, e os grandes rios de São Paulo também, né? Como que vem de Itatiaia, divisa com Minas Gerais, que abastece São Paulo, né? Bragança Paulista, são várias represas que vêm, e eles estão tendo esse problema. O Brasil todo tem esse problema, tá? Tanto que as cidades foram construídas sem planejamento. A urbanização foi construída sem planejamento, tá? Então, hoje a gente tem essa triste, né, observação, realidade, que é ver ali, né? Toda a sujeira sendo jogada dentro do rio Ganguri, dentro do rio Macacu, né? E a gente que luta para que isso possa ser resolvido, a gente às vezes ainda é retaliado, como eu fui. Ali tinha uma água mineral muito boa. Aí agora secou, com o tempo ela secou. Entendeu? Aí continua a água lá do César Zacarias para cá, para a gente beber. O rio ele sempre foi assim poluído? Não. Minha mãe lavava roupa de dentro com a gente. Botava água cada na rua.
uma coisa que é muito importante aqui para nós, Ganguri, o Ganguri é um bairro que, tirando o bairro de Campo do Prado, o bairro Ganguri é o berço da cultura do município de Cachoeira de Macacu. Nós temos aqui grandes poetas, músicos, artistas, entendeu? E com isso, a gente é privilegiado com essa questão maravilhosa que é a cultura aqui no bairro Ganguri. Aqui foi onde começou os primeiros blocos de carnavais, um dos primeiros blocos de carnavais, que foi o bloco do Ganguri, o bloco da Perereca, na Cidade Alta, né? E daí veio, em 1945 para 50, veio a criação do Clube Recreativo Piratas. Mas nós temos aqui vários compositores, artistas, pintores, nós temos compositores que estão de mão cheia aqui no bairro Ganguri. E isso é muito especial aqui do bairro. Não discriminando que outros bairros também existem, né? Grandes poetas, escultores, mas aqui no Ganguri é um núcleo de grande produção cultural. Isso que é bonito. Inclusive, eu também fui da banda 10 de outubro, sou músico, fui saxofonista, né? Hoje eu não sou mais. Né? Toco mais ou menos, mas não tenho mais essa ligação com a música em si. Entendeu? Não. E aqui, no bairro Ganguri, muitos músicos, como o seu Paulino, que é o pai de Dona Célia, professora no liceu, que também tocava acorde, Dona Célia, filha, tocava também acordeon. E o seu Paulino tocava saxofone na banda 10 de outubro comigo também, que morava aqui, embaixo aqui na rua. Aqui. Sim, eu acho que é um bairro com muitos artistas. Tem artistas que não se entendem ainda enquanto artistas, né? As pessoas que fazem a sua arte, mas a sua arte é só para si, né? Guarda isso. Por exemplo, sempre gostei de escrever. Sempre gostei de escrever, escrevo muito poema, e os meus poemas ficavam muito guardados no meu caderninho, na minha folha de pão, não sei o quê, né? Aquele negócio que você faz e não liga, deixa para lá. Até a professora Rita me falar, não, você precisa mostrar isso. Então, aqui na rua, na segunda ou terceira rua, eu sei que tem um rapaz que trabalha muito bem com arte manual, fazendo carrinhos, fazendo essas coisas miniaturas, mas também não mostra, sabe? Então eu acho que a gente tem muitos artistas, tem músicos, tem percussionista, violonista, percussionista, tem bordadeiras, tem pessoas da arte da cantiga, do calango. Então a gente tem muito artista nesse bairro. Eu acho que a gente precisa achar um meio de juntar essas pessoas, sabe? Eu acho que falta isso, juntar essas pessoas e fazer esses artistas entenderem o quanto eles são bons no que fazem, né? Porque a gente tem muita gente que, né, não se deu conta do quão bonito é o que ele faz, entendeu? Então essa coisa fica guardada. Então eu acho que é isso que falta, é juntar esse pessoal e dizer para ele, mostrar para ele a beleza do trabalho que eles fazem, sabe? Que eu acho que tem muito ainda que não sabe. É claro que a gente tem muito artista aqui né, que já trabalha, que desenvolve a sua vida artisticamente, mas tem muitos que não deram ainda, não tiveram ainda noção, né, da sua criatividade, do potencial que tem. Na área de composição, são números aqui, cara. Nós temos um dos mais antigos, que é um grande amigo, o Gilberto Leal, um irmão dele, Silvinho. Nós tivemos o Antônio Zeca, também compunha muito sambas e enredos, aqui para o Ganguri. Eu conheci o Ganguri quando nasceu, em 1975, já como bloco. Em 1976 para 77, por aí, ele surgiu como escola de samba. Foi a primeira escola de samba aqui do município. Depois surgiu a Espere por Nós, né? E depois surgiram as outras escolas de samba, no Japuíba, entendeu? Aí depois surgiram outros blocos de carnavais aqui também, em Cachoeira. São muitos. O nosso potencial aqui. Hoje não temos mais esses belos carnavais como havia ano passado, né? Hoje a característica do carnaval praticamente quase se extinguiu, né? Do verdadeiro do carnaval que nós assistimos em Cachoeira e Macacu.
Ah, o bloco de teatro era bom pra caramba. Eu morava no Faraó, mas vinha aqui. Tinha o pirata, tinha o Cavaleiro do Luar. Era carnaval, era bonito. Depois veio a escola Manguri, veio a Castela por Nós. Depois surgiu a perereca aqui em cima. Aquele caçador, o caçador eu não conheci não. Nunca. A escola de samba do Ganguê era aqui, e lá atrás, e lá naquele canto de lá, ó, era quadra de malha, lá, ó. Para me perdoar aqui, porque além que eu não lembro, são das pessoas em si que contribuíram e contribuem muito aqui com a região, não somente do Ganguri, mas também com a Cidade Alta. Hoje nós temos uma grande entidade, né, aqui na Cidade Alta, chamada Grupom. Então, eu sou do Grucom, né, do Associação Grupo Cultural Orgulho Negro. Hoje, nossos projetos que a gente desenvolve com criança, a gente está parado, mas a gente tem uma atividade que é quase que esporadicamente, mas a gente vai ao Faraó, na entrada do Faraó ali, então a gente desenvolve alguma atividade com as crianças dali. Fizemos esse finalzinho de outubro a ciranda, com a cirandaria, com a Michele Porto, e a gente faz com eles umas cestas básicas de Natal. Então nós temos a Celeida, nós temos, né, o avô dela era muito conhecido da nossa família, da minha família, eu era criança, o avô, né, ia passar sempre muito lá em casa, né, e a Celeida hoje, ela coordena, como ela administra essa grande entidade né, de resistência à cultura negra, né. Hoje eles estão até com um bloco também, que eu não me lembro o nome no momento. O Afrofolia, que é um projeto de carnaval, que é dentro do Grucom também, junto com o Iaô Cultural, que é um grupo de Boca do Mato. A gente tenta atuar para todas as áreas. A gente tenta ir para as áreas, para a área cultural, para o social, né? A gente gosta de trabalhar com culinária, a gente gosta de trabalhar com a cultura da bateria, né? De explicar isso, a percussão, sentar também com os jovens para falar de problemas sociais. Então a gente gosta de dar uma pincelada por onde, né? Assim, eu falo que a gente mete o bedelho onde a gente não, às vezes não é nem chamado, mas a gente sente a necessidade de entrar, então a gente vai estar interferindo nesse momento. A gente começou em 82, né? Eu gosto muito de dizer isso, eu acho que é importante falar, né, que a gente começa dentro de um movimento da igreja, do movimento católico. Padres de São Paulo trouxeram essa ideia para o Rio de Janeiro, então isso em setembro de 82 eles se reuniram no Rio, mas convidaram comunidades, né? Eu não sei se era comunidades eclesiais, qual é o nome que falava na época, mas era de dentro da igreja. Então, eles convidaram e a Freira Benedita nos convidou a participar desse encontro. Foi aí onde a gente começa a perceber a questão da discriminação, do que é ser negro, a entender a nossa negritude, que a gente diz sempre, minha mãe sempre também dizia isso, que a gente nasceu com a pele preta, mas a gente não se entendia enquanto negros. Porque ser negro não basta você ter uma pele preta, né? Você tem que compreender a sua história, você tem que saber de onde você vem, quais são as suas origens, né? Então isso a gente descobre nesse movimento, nesse dia ali, nesse encontro, que foram de 3 dias, sexta, sábado e domingo. E aí a gente traz a ideia para Cachoeiras em 82, e a partir dali a gente começa com a festa, a reflexão, que começa no dia 20 de novembro, e é uma festa que desde o início, né, desde a primeira festa, a gente falou que a gente não queria só se juntar para fazer samba, para cantar, tocar violão e dançar, mas seria um momento também para refletir quais são os problemas que a gente enfrenta, onde é que está essa comunidade preta, quais são as políticas que não chegam, né, para essa comunidade. Então foi a partir dessa data, até o professor Silvio nos deu esse nome de reflexão, festa reflexão. Então a partir daí,
Esse novembro fez 43 anos, né, que a gente desenvolve essa atividade. A cada ano a gente traz um tema, a gente fala de alguma coisa diferente, mas sempre com essa preocupação de levar a cultura, de trazer culturas, movimentos que a gente não tem na nossa cidade, mas também, principalmente, né, de fazer com que a cidade tenha consciência, né, do quanto ele pode ser produtivo, colaborativo com essa situação, com a nossa causa. Então, assim, a gente está nesse 43º ano, a gente já teve um momento de o grupo estar bem maior, tem momentos que ele vai minando, mas eu vejo isso não só no Grucon, como eu vejo isso em vários outros movimentos, né? Você deve saber muito bem, a gente tinha em Cachoeiras diversas associações de moradores, hoje a gente já não tem, acho que se resume, acho que 2 ou 3, e a gente vê isso assim como uma política mesmo, né, para desfacelar esses movimentos e enfraquecer, né? Então a gente resiste, eu falo que a gente é uma resistência. Ao longo desses anos todos, tem momentos da alta, momentos da baixa, que dá vontade de você desanimar, mas aí você vê crianças chegando, né? Crianças se interessando por sua história, então isso te dá um gás, né? Te faz repensar aquele cansaço, jogar por terra aquilo, como a gente teve a festa, né? Quantos grupos estiveram ali, quantas pessoas se deliciaram e saíram dali com saberes e sabores que foram partilhados ali dentro daquele espaço, daquela quadra, e que vão fazer a diferença na vida delas. Vai fazer a diferença. Então, assim, isso pra gente é gratificante, né? Eu falo que é sempre um recomeço, é sempre aquela, jogar a toalha, mas aí depois você fala, não posso jogar a toalha ainda, depois do momento que você conversa com alguém, né? Eu conversando com a professora Aline, ela falou assim, Leida, o quanto eu cresci, né, através desse movimento, através desse trabalho que você desenvolve, através do trabalho que o Grucon desenvolve, como eu aprendi da minha cultura, o quanto eu me descobri. A minha inspiração para ter o Grucon, eu acho que foi no momento, Tiago, Júlia, né, e demais crianças. Eu acho que o momento para ter essa inspiração foi quando eu entrei naquela sala dessa reunião, né, que eu falo que os bispos nos chamaram, que os padres convidaram, e percebi ali os diversos tons de pele, os diversos aspectos de cabelo, né, as tranças, os dreads, os blacks, o cabelo alisado, mas assim a indumentária, né, colorida, e a potência na fala daquelas pessoas. Foi isso que me inspirou a trazer essa ideia de movimento negro para Cachoeira de Macacu, sabe? Ali eu despertei para minha negritude. Então foi isso que me fez, né, tanto eu quanto a minha mãe, a trazer essa ideia para cá. Então, é um bairro com muita referência cultural. Tá? Eu acho dos únicos bairros mais cultural que nós temos no município, eu cito nesse livro que eu escrevi, é o Ganguli. Né? É o melhor bairro que nós temos até hoje.